Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulos 18 e 19. Diversas vitórias de Davi. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate. Indo ele estabeleceu os seus domínios pelos rio Eufrates, e Davi lhe tomou 20.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retoou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxeram a Jerusalém, também de Tibete e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas, os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer jazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edonitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Serruia, feriu 18.000 Edonitas do Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia, e Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Serruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler, e Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, dos filhos de Davi, os primeiros estavam na mão do rei. Assim seja. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. Capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei da beneficência de Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência. Comigo, pelo que Davi enviou mensageiros que o consolasse acerca de seu pai, e vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e Hanum para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Anon e Hanum: porventura honra pai a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consolares? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tornou os servos de Davi e os rapou,
e lhes cortou as vestes pelo meio até as coxas da perna e os despediu. E foram-se e avisaram Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixa-os ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então tomai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum, os filhos de Amon, 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Porém, os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte do campo, e vendo Joabe que a frente de batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou a Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram também, eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitaram na banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava de diante deles. Do que, avisado Davi, juntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi os sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Assim seja.